Olá, boa tarde. Meu nome é Gabriela e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula sobre newsletter. O que é newsletter? Newsletter é aquele e-mail que uma empresa manda com frequência para os seus clientes. Escrever um e-mail parece ser uma tarefa fácil, mas na verdade se trata de uma tarefa árdua e desafiadora, porque você corre um grande risco de virar spam, de ser repetitivo e não agregar valor nenhum. Por que isso acontece? A gente vive hoje num mundo de muita informação. Tem informação chegando a todo tempo e tem muita informação na caixa de entrada dos seus clientes. Como você vai fazer para não ir direto para o lixo eletrônico? Você tem que se destacar naquele mundo de informações, naquele mundo de e-mails e ser lido. Como seria esse e-mail que vai ser lido? Bom, primeiramente, por que isso acontece? Por que a gente não lê todos os e-mails da nossa caixa de entrada? Porque muitos passam despercebidos. Como eu disse, a gente está vivendo hoje num mundo de muita informação. Como consequência disso, a nossa capacidade de atenção diminuiu para menos de 9 segundos. Isso é o que mostra um estudo da Microsoft. 9 segundos é a capacidade de atenção de um peixinho dourado. Então imagine o seu cliente como um peixinho dourado. Ele está passando por informações, navegando naquele mar de inovações, e ele vai dar, no máximo, 9 segundos de atenção para cada uma delas. A não ser que alguma informação fisgue aquele seu peixinho dourado. Você tem que fisgar, você tem que atrair a atenção daquele seu cliente. Como fazer isso em um e-mail? Primeiramente, com o assunto. O assunto é a porta de entrada para estabelecer um engajamento, um relacionamento com o seu cliente no seu e-mail. Você deve ter um assunto ousado, porém, atenção. Um assunto interessante é diferente de um assunto apelativo. Um assunto apelativo não tem nada a ver com o assunto, com o corpo do seu e-mail. O que mais? O preview text. O seu preview text é aquele, seria tipo um subtítulo que vem aqui do lado do assunto e se trata da segunda chance que você tem para convencer o seu cliente a abrir o seu e-mail. Então escreva um preview text de qualidade, um preview text que tenha uma chamada interessante, que traga alguma informação interessante sobre o corpo do e-mail, beleza? Ok, então vamos supor, você escreveu um assunto interessante, um preview text de qualidade, você conseguiu, o cliente abriu o seu e-mail, ótimo, yes, ok. E agora? Agora, o que vai ter no corpo do meu texto? O que vai ter no corpo do meu e-mail? Bom, agora você tem que entregar um corpo do e-mail de acordo com a expectativa que o seu assunto e o seu preview text de qualidade entregaram, ok? Como fazer isso? Você vai fazer isso de uma forma leve, pensando naqueles pouco tempo que você tem para atrair o seu cliente sem encheção de linguiça e ensinar algo a ele, dar a ele, entregar a ele um conteúdo que tenha valor para ele. Então, um bom exemplo de uma empresa que faça isso é a Empíricos. A Empíricos, ela envia e-mails com uma linguagem muito informal, divertida, ensinando, por exemplo, sobre fundos DI. Vamos dar uma olhadinha num exemplo de e-mail da Empíricos? Mineiro é meio besta. Ser mal falado na vizinhança preocupa mais do que ficar sem comida em casa. Roda na família até hoje a história de quando a Débora, minha prima, foi parar no hospital com a unha do pé encravada há meses. O médico perguntou o que tinha acontecido. Ela respondeu que o tênis estava furado e que a minha mãe não tinha dinheiro de comprar um novo. A Débora ficou uma semana de castigo. Foi assim, com um trauma profundo, que a Dedete, mãe dela, resolveu fazer uma reserva de emergência. A Dedete me ligou desesperada esses dias. Ei, Lu, joia, que negócio é esse de que o fundo DI vai morrer? Minha reserva está toda lá. Ok, então o que a Empíricos fez aqui? Usando um recurso de comunicação, ela criou uma história, estabeleceu uma intimidade com o leitor, com uma linguagem muito informal, e ao estabelecer essa intimidade, ela captou a atenção dos peixinhos dourados e foi introduzindo o assunto
que ela queria ensinar de forma muito suave. Então, você tem que fazer essa transição de forma muito suave. Você vai usar recursos de comunicação para fisgar a atenção do seu cliente e ensinar algo que seja de interesse dele. Então, eu vou te dar algumas dicas agora para você criar um conteúdo tão interessante que ensine de forma tão leve como esse meio da Empíricos. Primeira dica: menos é mais. Economia. Ok? Seja econômico nas palavras, encare tio patinhas na hora de escrever o seu texto e não desperdice palavras. Muitas palavras, muita informação vai fazer o seu peixinho dourado se perder e não saber o que é importante para ele naquele meio. Fisgue a atenção dele, entregue o que está de acordo com os interesses dele. Segundo, previsibilidade, seja previsível. Professora, mas previsibilidade não é ruim? Previsibilidade não é entediante? Não deixa as coisas chatas? Eu não tenho que ser inovador? Eu não tenho que entregar sempre uma surpresa, surpreender o meu cliente? Sim, você tem que surpreender o seu cliente, entregar sempre um conteúdo interessante, mas previsibilidade não é necessariamente chato. Previsibilidade mantém a sua comunicação consistente. Você deve manter uma consistência da comunicação da sua marca, porque a consistência ela passa uma certa segurança, um certo conforto para o seu cliente. Então, você deve sim manter sempre um fluxo de e-mails interessantes, com conteúdos diferentes, porém, você pode ser consistente, por exemplo, fazer um planejamento sobre quando você vai enviar esse e-mail, em que formato você vai enviar esse e-mail. Um bom exemplo de previsibilidade é da empresa Perestroika, uma empresa de metodologias inovadoras. Ela manda toda quinta-feira para seus clientes um e-mail contendo 3 sessões. A primeira contém uma notícia ou novidade, a segunda contém uma sessão sobre opinião sobre algum assunto, e a terceira, que é uma coluna, uma sessão coringa, ela é intitulada Mudando de Assunto, traz algo novo. Okay? E última dica, fuja do egocentrismo. Você já deve saber, você não é o centro do universo. Sua empresa não pode atender todas as expectativas, todos os desejos, todas as necessidades do seu cliente. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar o seu cliente em contato com uma empresa que cumpra alguma dessas necessidades. Não tem problema nenhum usar um conteúdo de um terceiro dentro do corpo do seu e-mail. Professora, mas aí eu não vou estar entregando o meu cliente para a concorrência? Eu não vou estar entregando o meu cliente para a concorrência? Eu não vou perder meu cliente assim? Não. Se você estiver sempre entregando conteúdos de qualidade e se você encontrou um conteúdo legal de terceiro que está relacionado ali com o assunto, com o seu assunto, está de acordo com os interesses da sua persona, então por que não fazer esse conteúdo chegar até essa sua persona? Então é que essa comunicação ela seja complementar, ela não vai substituir a sua. Na verdade, você não vai perder aquele seu cliente, você vai estar apenas fortalecendo a relação que vocês têm, agregando valor para ele, desde que esse conteúdo esteja de acordo com os interesses dela e seja consistente com a sua comunicação. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado sobre a aula sobre newsletter. Vocês têm mais alguma dúvida?